Senhoras e senhores, está começando mais um Multitalk, o seu podcast intercultural, onde a gente faz aquela resenha firmeza e totalmente informativa com brazucas mundo afora. Se tem brazuca fazendo um corre legal na gringa, essa pessoa ainda vai aparecer aqui nesse espaço, pelo menos eu vou correr atrás. Eu sou o Andrei e, como sempre, falando diretamente de Berlim. E já é legal de dizer que se você se interessa por viagens, outras culturas e gosta de uma vibe legal, você vai se sentir muito à vontade aqui com a gente. E eu queria deixar ainda aquele recadinho indispensável para você. Esses nossos bate-papos aqui só são possíveis com a sua ajuda, meu querido e minha querida, e você pode nos ajudar de uma maneira muito simples e totalmente grátis. Se você estiver vendo isso aqui pelo YouTube, deixa o like nesse vídeo nesse exato momento e também se inscreva no canal. Essa é a melhor ajuda de todas. E aquele combinado de sempre, se no final você não gostar, você pode mudar para um dislike. E eu prometo que eu não vou ficar triste, eu também não vou ficar torcendo para você derrubar sua escova de dentes nova na privada. Se inscrevendo no canal, você além de apoiar o nosso projeto, você pode concorrer a prêmios de qualidade. Tem um vídeo curtinho aqui no canal, onde eu explico todo esse esquema, eu vou deixar inclusive aqui no card, e depois que acabar esse nosso bate-papo aqui, você pode assistir lá, inclusive na velocidade acelerada, só para você entender o esquema. E claro, você pode e deve comentar aí embaixo, porque sua opinião também é muito importante aqui para nós. Se por acaso você nos encontrou por alguma plataforma de áudio, saiba que todos os nossos episódios também estão disponíveis para você. Aproveita para nos seguir lá também, estamos no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts e nas outras grandes plataformas de áudio. Agora vamos lá. Senhoras e senhores, hoje temos o prazer de conversar com a empresária e consultora linguística brazuca Tatiana Surer, que ela mora em Viena, na capital da Áustria, que além de ser uma belíssima cidade, cedia várias organizações internacionais de importância global. Não é pouca coisa. Pois é, garoto. Fica aí que vai ter informação de qualidade. E agora aproveita que você precisa arrumar um espaço pro pudim na geladeira, prepare seus fones de ouvido e cola aí com a gente no rolê. Tati, seja muito bem-vinda aqui no Multitalk. E antes de qualquer coisa, eu gostaria muito de agradecer que você tenha dispensado um pouquinho do seu tempo para participar do nosso projeto. E agora, para quem não te conhece, conta um pouquinho para a gente aí quem é você no rolê. Ok, eu que agradeço o convite, muito obrigada. Bom, vou falar um pouquinho de quem eu sou então. Eu sou Tatiana, moro em Viena, capital da Áustria. Sou Tatiana do Descobrindo Viena, na verdade, né? Tenho o Instagram Descobrindo Viena, onde ali eu falo um pouco sobre as minhas duas empresas, uma na área de consultoria linguística, né? Que eu sou professora de alemão e português como língua estrangeira. E a outra empresa, né, a Mundus Expert, na área de relocação. Então, para brasileiros que estão vindo, né, para Viena ou para a Áustria, né, eu seria a ponte ali entre a Brasil e a Áustria, né, fazendo todo esse serviço de relocação. Né. Já moro aqui na Áustria já faz 10 anos, né, sou casada com um austríaco, e aí vamos que vamos, né? Ah, o amor, né? O amor sempre faz a gente tomar algumas Sim, decisões na vida, a né? velha história, né? A minha mulher é alemã também, olha que coisa. Então, eu falo assim, vamos ver a quantidade de brasileiros que estão no exterior por causa do amor, é a velha história. Pois é, mas vale a pena, viu? No final das contas, vale muito a pena. É uma baita de Sim. uma experiência, né? Além do amor, é uma baita de uma experiência também. E Tati, fala pra gente uma coisa. Por que que Viena é uma cidade legal de se morar, de se estabelecer, de, Uhum. de, de ter uma vida, de construir uma vida? Ok, nossa, difícil para alguém falar para alguém que mora em Berlim, né? Mas vamos lá. Bom, eu acho assim, como a gente pode ver, né, nas mídias, assim, Viena, né, eleita sempre uma das melhores cidades do mundo para se viver, né? Na verdade, ocupa ali a posição da melhor cidade do mundo para se viver, porque eu acho que tem uma qualidade de vida muito boa, né? Então, principalmente para quem quer constituir família, eu falo assim, Viena era uma cidade que ela vale muito a pena para quem quer constituir família e para quem já é idoso, né? Para quem está ali no meio tempo, ali, quero estudar, quero curtir a vida, né? Quero, né, sair na vida noturna. Não seria a cidade adequada para se viver aí nesse ponto. Eu acho que Berlim é melhor. Ah, não, tá. Talvez não comparemos, mas se não for Viena uma cidade que você possa fazer isso, onde seria na Áustria? Aí eu me Ixi, pergunto. aí, não, se for comparar entre as cidades da Áustria, aí sim, aí Ah, tá Viena bom. é o point. E Viena tem uma baita de uma universidade também, convenhamos, né? Sim, Universidade de sim, Viena. sim. É uma cidade que tem que é universitário, porque tem, né? Tem a Universidade de Viena, a Universidade Técnica, tem várias universidades, mas não é aquele agito da vida na vida noturna. Mas para quem quer constituir família, né?
E para quem quer passar tipo, o final, ali, a terceira idade, né? Vamos dizer que Viena é uma cidade que oferece uma infraestrutura muito positiva, né? Uhum. Então, assim, é uma cidade que você é uma capital que você consegue viver muito bem sem carro, né? O transporte público de Viena é invejável. É uma cidade que pensa na criança, por exemplo, né? Então tem várias coisas que a cidade organiza para o bem da criança. Uma cidade que pensa na família, então, assim, a estrutura dos bairros, ter sempre um parque, né, ser sempre algo que possa levar as crianças para brincar, então, pensar, assim, tem que ter escola perto de casa, então é uma cidade que, como eu sempre falo, assim, não tem aquela coisa, às vezes no Brasil a gente tem muito aquela coisa assim, eu moro no centro, então a gente sabe que no centro você tem tudo, né, você tem mercado, você tem centro de Concentradinho, né? recreação. Tudo concentradinho. Uhum. Sim, e Viena não, né? Viena, onde você for morar, claro que tem lugares que tem mais coisas, tem lugares que tem menos, é óbvio, Uhum. mas em geral, sempre a cidade é estruturada de uma forma que você consiga fazer tudo perto da sua casa, né? Então você tem médicos, você tem recreação, você tem escola, então você consegue, né, tem academia, você consegue fazer tudo, né, ali perto da sua casa, né? Então eu acho que é uma cidade muito positiva nesse ponto, assim, você mora numa capital, mas você não sente que você mora numa capital, né? Porque como Uhum. você consegue fazer tudo ou a pé, ou, né, ou você vai de metrô, ou tram, e é muito rápido, você não tem aquela sensação, né, de você, nossa, por aquela coisa da capital. Quando a gente pensa em capital, a gente pensa né, tipo, em São Paulo, metrópole, né? E aí você fala, ou Você você vem de mora. São Paulo? Eu sou do interior de São Paulo, São Uhum. José do Rio Preto. Eu sou de São José dos Campos, olha, quando você Ah, começou a falar, tem a quando você outra começou a São falar, José, né? é outra São José, quando você começou a falar São José, não, eu perguntei agora, porque eu já entrevistei uma pessoa que só no final da entrevista que eu fiquei sabendo que a pessoa mora na Arábia Saudita, é Diene, beijo Diene, se Aham. você estiver assistindo a gente ou escutando esse podcast. Ela morava na rua de baixo da minha casa, em São José dos Campos. Eu nunca tinha visto, a gente nunca tinha se cruzado. E a gente se conheceu pela internet, numa entrevista, e eu fiquei sabendo que ela era da rua de baixo da minha casa. Eu acho esse mundo muito pequeno, às O vezes. mundo Me é uma assusta, ervilha mesmo. assustador, assustadoramente pequeno. Mas tudo bem, vai, São José. Não, mas eu sou da outra São José, eu sou mais do Tá. interior mesmo. Uhum, E aí, então, assim, quando a gente pensa em, né, até mesmo em Rio Preto, ou São Paulo, você tem aquela coisa do centro, né? E Viena não, ela procura sempre que ela vai ter tá tendo uma expansão da cidade, o primeiro momento que se preocupa é a infraestrutura, né? Então, isso eu acho muito positivo, né? Você poder falar assim, eu, né, tenho mercado, tenho tudo em volta de casa, e o fato de você poder andar de transporte público, né? uhum, Então, quando eu falo assim, olha, você não precisa se preocupar com o carro, né? Você não precisa ter esse gasto mensal, né, esse investimento inicial de ter que comprar um carro, porque, na verdade, como eu sempre falo, ter carro em Viena às vezes até dificulta, porque como é uma cidade antiga, né? Então, assim, a região central, você não tem tanta possibilidade de estacionamento. Então, se você tem carro, às vezes demora mais para chegar de carro, porque até você conseguir achar um estacionamento, uhum, do que se você chegasse de transporte público, né? Então, isso eu uhum, acho que faz Viena, sim, realmente atingir ali o topo, né, das melhores cidades. uhum. Não, e é uma outra coisa também de ter carro em cidades europeias, antigas e tal. Muitos edifícios, eu não sei como é o caso de Viena, eu não estive em Viena ainda para ficar, eu só passei por Viena. Não tem, a maioria dos edifícios não tem garagem. Não. Você tem que achar um lugar na rua para você estacionar, né? É E no óbvio, você não, inverno não é agradável você não andar, é. tipo, 10, 15 minutos, né? Tipo, você tem um carro, você tem que andar 10 minutos para chegar até a sua Exato, casa, exato. praticamente, né? Eu não ia nem comentar a coisa da criminalidade, porque isso não é um problema, né? Mas a coisa de você estacionar fora, de ficar no relento, né? De você deixar o carro fora, de você ter que estacionar muito longe, tem algumas coisas, sei lá, eu acho um Sim. pouco, né, desagradável, assim, mas algumas pessoas não se Sim, importam. e assim, não há necessidade mesmo, né? Porque você Uhum, tem, claro que agora, né, no período de corona, o transporte público está um pouco limitado no período no noturno, porque a gente vive em lockdown, né? uhum, Mas, em geral, assim, você faz tudo, né, de transporte público, né? Então, uhum, assim, no finais de semana, se você sai, você tem transporte público ali, né, pelo menos o metrô 24 horas, então você não tem aquela necessidade. Isso eu acho muito positivo, assim, né? Você sempre uhum, ter, ou tirando os bairros que às vezes, porque Viena praticamente se constitui de apartamentos, né? Tem alguns bairros que tem as chamadas vilas, né? Que são as mansões. Aí sim se espera que ali as pessoas tenham carro, né? Eu acho que isso até faz sentido, normal. porque as pessoas têm Uhum, garagem dentro das casas, uhum, né? E aí então ali sim, talvez você não chegue tão fácil de transporte público,
à noite, né? Mas em Uhum, geral, né, os réis mortais que moram em apartamentos, eu falo assim, você consegue fazer tudo com transporte público, né? E assim, uhum, então, o fato, depois você sair de casa, eu acho que Viena também, embora seja uma capital, ela mescla muito essa questão do interior e cidade grande. Então, você sempre tem uma possibilidade de natureza, né? Começar pelo Danúbio, né, que você pode fazer esportes, ou você pode fazer trilhas, por exemplo, tem o Parque Nacional, que também está grudado a Viena, então, assim, são coisas que você fala, gente, eu moro numa cidade grande, mas se eu quiser sair um pouco, né, daquele agito de cidade grande, você não precisa ir tão longe para você sair, né? uhum. Ah, Europa, né? Ela favorece muito esse tipo, né, esse estilo de Sim, vida, né? sim, Aqui também, ó. Eu amo isso, essa parte de viver na Europa. Acho que é o mais legal, né? De você poder sim. mesclar tudo num espaço geográfico mais reduzido, né? Prático. Você estava comentando você comentou alguma coisa, né, a respeito de outras cidades também, nós comentamos. Você teve contato também com pessoas, com austríacos do interior? Você tem contato com uma galera para saber se existe uma mentalidade diferente entre a galera que mora na capital, se dá para diferenciar esse povo, ou geralmente é uma coisa mais uniforme? Às vezes são mais baristas, né? Sim, a família do meu esposo, né? Minha família daqui, ela é do interior, ela é de Salzburg, né, ali divisa com a Alemanha. Na verdade, assim, Salzburg é uma cidade super turística, né? A gente sabe desenvolver a cidade mais turística da Áustria, assim, né? Em termos de tamanho de cidade, com a quantidade de turistas que você recebe por ano. Mas você já vê uma mentalidade bem diferente, né? Então, assim, Salzburg é um pouco mais elitista, até mesmo porque, assim, se for pensar, é um pouco mais financeiramente melhor. Então, assim, tem aquela visão muito conservadora ainda, né? A Áustria é um país muito católico, né? Então, assim, você vê que Viena é muito multiculto, né? Então, você tem a multiculturalidade muito grande, assim, não que em Salzburg não tenha, mas ele já tem um pensamento mais austríaco, assim, mais fechado, né? Como eu sempre falo, o grande problema é assim, onde passaremos as férias, né, de inverno, onde vamos esquiar. Então é uma outra realidade, assim. Então é uma Uhum, cidade que eu sempre falo, eu gosto muito, acho uma cidade linda, Salzburg, mas é uma cidade para você fazer turismo, mesmo é uma cidade bem mais cara. Se a gente for ver, assim, oferece bem menos coisas do que Viena. Mas o preço para se morar na cidade é muito mais caro do que Viena, assim. Então, e você vê a mentalidade das pessoas, né, já é um pouco mais, porque não que eles não estejam acostumados com essa quantidade, essa diversidade de pessoas, né? Mas assim, é um pouco diferente porque, claro, a cidade é menor, tem menos empresas, tem menos, né, a Viena tem a sede da ONU, então claro que Salzburg, por não ter todas essas possibilidades, acaba tendo menos oferta, né? O que faz com que seja uma cidade, né, um pouco mais conservadora na mentalidade, né? uhum. Salzburg é onde está a sede também do time de futebol agora, como é que chama? Eu Do acho que é Red Bull, né? O Red Bull do Red Bull, Salzburg. É. exatamente. É lá, não é? Uhum. Sim, É, sim. que atualmente é o maior time de futebol da Áustria, pelo menos o que tem conseguido mais. Eu acho que é o mais conhecido, né? Porque a Áustria não Aham, é nenhum, atualmente. nenhum super, né? No futebol ali, a Áustria garante seu espaço nos esportes de inverno. Mas o Red Bull Salzburg, eu acho, assim, pelo pouco que eu entendo de futebol, eu acho que é o que tá melhor na fita, vamos se dizer. Uhum. Eu também não sigo muito, não, porque por ser do Red Bull também acaba, né, tipo assim, porque tem também o Leipzig aqui, né, o Red Bull Uhum. Leipzig, tem no Brasil, tem o Red Bull também, uma equipe Sim, de futebol sim. lá, então, enfim, por causa É que, disso. na verdade, a sede da Red Bull, né, fica muito próximo, né? Fica no estado de Salzburg também, né? Hum, Então, fica alguma coisa de meia hora, mais ou menos, da cidade de Salzburg, fica a uhum, sede, né, da empresa Red Bull, que fica no lago, né, que é no Fuxamsee, que vale muito a pena conhecer, é um lago super bonito, uhum, e aí a sede da Red Bull também é totalmente diferente, assim, é bem diferente do que a gente imagina de sede de empresa, né, bem uma ideia mais futurista, bem legal. uhum. Ah, legal. Fala uma coisa, você já está há 10 anos Uhum, na Áustria, como, na tua opinião, percepção sua, né, da Tati, uhum. na tua opinião, como o povo austríaco, como que é a relação do povo austríaco com o migrante estrangeiro? É uma relação legal? É uma relação mais ou menos? Tem seus percalços? Depende de onde se mora? Depende de quem é? Depende de onde vem?
podia dar uma explanação pra gente, assim, a respeito, Tá. mais É ou um menos, a sua percepção, tá? assunto meio polêmico. Polêmico, polêmico. Vamos lá. Eu acho que depende muito, assim, eu acho que os austríacos em si, eles têm um jeito um pouco diferente da gente de pensar, né? Então, eles, vamos dizer, eles são um pouco mais tímidos, né? Então, eles não são como nós brasileiros, quando a gente conhece algum estrangeiro ali no Brasil, a gente já começa a perguntar, né? Como falar isso na sua língua, e tenta enturmar, e tenta, né, já ensinar algumas palavras em português. O austríaco não tem muito disso, né? Ele é um pouco na dele, meio desconfiado, no sentido assim, será que, né, tipo, posso se aproximar? Não, tem um pouco de medo, assim, né? É meio arisco, como se fosse como um animalzinho, assim, até saber o território que está pisando, né? Em si, assim, você falou em relação aos brasileiros, os austríacos não têm, assim, um preconceito, né? Eu acho que os brasileiros em si, nós temos uma boa imagem, vamos dizer. Então, assim, as pessoas já sabem que a gente é um pouco mais divertido, um pouco mais aberto. Então, assim, pelo menos em Viena, as pessoas são muito... Os austríacos são um pouco mais mente aberta para recepcionar os estrangeiros. No interior já é aquela mentalidade, tipo, quem é essa pessoa nova que está aqui no meio, né? Então, às vezes, claro, eu também não posso falar dentro do meu lugar, né? Que, tipo, eu nunca te posso dizer, eu sofri algum tipo de preconceito, alguma coisa assim. Mas a gente sabe que, né, existe pessoas, principalmente relacionadas a determinadas pessoas que vêm de determinados países, né? Então, infelizmente, as pessoas que vêm dos países do Oriente Médio, por exemplo, né, com uma cultura muçulmana, tendem a enfrentar um pouco mais de desafios na Áustria, né? Porque eu acho que é um choque cultural dos dois lados ali, né? E eu Uhum. acho que o que a gente vê, assim, em geral, hoje se tenta cada vez mais, que eu acho que essa questão também é uma questão muito política, né? Então, eu falo que se pede muito uma integração, né? Eu acho que os países, né, a gente escuta muita palavra integração na Áustria, até mesmo na Alemanha, falar de integração, mas o austríaco em si, ele tem um pouco de bloqueio, ele, assim, ele quer uma integração, mas ele quer que você aceite a cultura dele e você pegue para você, mas também depende de algumas coisas, não venha usar muito, né, Leda Rosa, um Diandler, porque isso faz parte da cultura deles, não faz parte da sua, principalmente no interior isso, né, então, mas em geral, eu acho que depois que você vai mostrando que você também quer se integrar, eu acho que é isso, assim, o austríaco ele tem um pouco de talvez de bloqueio quando aquela pessoa né, mora um certo tempo aqui e vive na barra do inglês, né? Então, assim, não tenta, né, aprender o alemão, não tenta, né, usar o alemão e achar que tem essa... porque às vezes eu vejo as pessoas falarem eu fui em tal lugar e recusaram falar em inglês comigo, né? E aí eu falo assim, nossa, mas pensando, se fosse no Brasil também, isso acho que tipo, a capacidade de você encontrar alguém que falasse inglês com você num órgão público, por exemplo, você é praticamente zero, porque assim, o órgão público ele tem que partir do pressuposto que tem a língua do país, né? É uma questão oficial, é a língua oficial do país. Então, aí com isso, acho que eles têm um pouco, que é onde eles talvez a forma de falar não é a melhor, a forma mais agradável de ouvir, talvez, né? Tipo assim, que se fala alemão, né? Então, claro que isso às vezes magoa, porque a gente sabe que nós, estrangeiros, a gente está num processo de eterna integração, de eterna adaptação à cultura do país, e às vezes você ouvir quando você está com outros problemas relacionados à integração, talvez não seja fácil para as pessoas, assim, mas eu acho que o que os austríacos esperam é que as pessoas se integrem, né? Que mostrem que queiram se integrar, né? E aí no interior eu acho que é isso mais ainda que eles esperam, né? Que a pessoa aprenda a usar o alemão, que a pessoa, né, tente se integrar àquela cultura, né? Então, mas claro, as pessoas que vêm de culturas muito diferentes dos austríacos, no primeiro momento eles não sabem lidar com essa situação. Acho que também é uma questão de saber entendê-los, que é aquela pessoa tímida, né? Então, assim, Uhum. olha, eu vou te dar os caminhos como lidar com a situação. E também, assim, você estabelecer limites. Eu acho que a pessoa né, que já sofreu algum tipo de preconceito, né? A pessoa realmente, eu sempre falo, você também tem que saber se defender. Né? Se você acha que você está sofrendo um preconceito, se defenda, né? Fala, olha, aqui acabou, o seu espaço acabou aqui, né? Então, porque parece que a gente, quando a gente sai do nosso país, parece que a gente volta a ser aquela criança, né? Que não pode responder, que é feio, que é falta de educação. E a gente vê que no processo de integração a gente tem que responder às vezes, né? Que a gente tem que estabelecer as fronteiras. Não é porque você chegou agora, que você
ainda não entende muito da situação, que você tem que aceitar que as pessoas tratam você de qualquer forma. Então, acho que, pelo pouco que eu já vivenciei, às vezes, de alguma tentativa de querer subir por cima de mim, eu falo assim, olha, aqui tá a fronteira. Né? E eu acho que o auxílio também, ele é muito... Ele gosta disso. A hora que você coloca para ele, olha, o teu limite tá aqui, não atravessa daqui, né? Ele te dá mais respeito, né? Porque, opa, então acho que esse aqui já entendeu como que é viver aqui, né? Então, porque o Ozzy tem muito disso. Para ele é muito, né, o branco no branco, preto no preto, né? Então não tem essa, né? Então, se você estabeleceu, e como eu falo, como eles são um pouquinho mais ríspidos, vamos se dizer, não tem problema nenhum se você for também. Então, isso eu Ah, acho é. muito positivo, porque às Uhum. vezes a gente vê que os estrangeiros no Brasil, eles sofrem porque tem essa coisa do estrangeiro ser um pouco mais ríspido do que a gente, né? A gente tem um jeito um pouco, não quero magoar um outro, vou falar de um jeito, de um outro jeito para não magoar. O estrangeiro, muitas vezes, principalmente o europeu, ele não tem muito disso, né? Se ele tiver que falar, ele te fala na lata, né? E então isso é muito positivo aqui. Então, assim, se você não gostou de uma coisa, você tem que falar. Então, assim, que eu acho que aí, a partir do momento que você começa a estabelecer as fronteiras, eles vão olhar com uns outros olhos. Você, tá, essa Uhum. pessoa com ela eu não vou poder ficar, né, tipo, Eu não posso brincando muito. abusar, né? Eu não posso abusar Sim. da Mas em paciência. geral, assim, eu vejo, por exemplo, em relações de trabalho, por exemplo, às vezes as pessoas a gente vem muito de uma cultura assim, será que estão falando de mim? Será que, né, se eu tô agradando, deixando de agradar? E aí com isso dá um choque cultural, porque o austríaco, não que ele não fale das pessoas, né? Não vamos ser hipócritas que a gente vive no mundo, né, que ninguém fale de ninguém. Mas se ele tiver falando uma coisa de você, ele vai falar na sua cara, né? Se ele não Uhum. gostou de algum trabalho seu, ele vai falar na sua cara. E é então, assim, essas imaginações que nós brasileiros temos, né? Que é assim, estou agradando todo mundo, a gente tem que diminuir um pouco, né? Então, assim, no teu ambiente de trabalho, se ele não gosta de uma coisa, ele vai te falar. Se ele não, né, se ele tá, e ele vai te falar de uma forma que, assim, ele não vai pensar na sua face, se você, nossa, será que eu tô falando de uma maneira positiva? Será que eu vou magoar? Não, ele vai falar, isso eu não gostei e vamos melhorar para a próxima vez. Então, eu acho que essa relação de você diminuir a parte emocional, acho que bem de uma boa integração, né, ao austríaco, é você diminuir a parte emocional e pensar com a razão, né? Então, estamos aqui, nós estamos numa relação profissional, então entenda que ali é relação profissional, ali não entra emoção, e ali é tipo, toma lá da cá. Se a pessoa falar uma coisa que você não concordou, você também retribui, né? E dali acabou a parte profissional. Se vocês quiserem sair dali para tomar uma cerveja, tá tudo bem, ninguém vai Não é levar. nada pessoal, né? E isso eu acho muito positivo, mas às vezes demora para a pessoa entender que tem o lado positivo do que a gente quer levando sempre, né, o lado pessoal para dentro do profissional. Mas, Uhum. claro, depende muito de de qual cultura vem. Eu acredito, Uhum. pelo que a gente vê, assim, quem vem dos países muçulmanos sofre muito mais, né? E eu acredito que na Alemanha também deve ser mais ou menos a mesma coisa. Uhum. Existe algum tipo de curso de integração para estrangeiros aí? Aqui desde, deixa eu ver, desde quando? Desde 2011, estrangeiros que passam a viver aqui, a não ser que Uhum, seja num, sei lá, eu acho que em alguns casos não. Por exemplo, se você chegar com visto de trabalho de uma empresa internacional, transferido e tal, você talvez não precise fazer. Mas, por exemplo, eu precisei, quando eu cheguei aqui, fazer um curso de integração. Então, é um uhum, curso que dura 6 meses, que eles te ensinam até um determinado, eu acho que era até o B1 do uhum, alemão, obrigatoriamente, você precisava ter o B1, né? Antigamente você não uhum, precisava. E aí você faz no final disso mais um Orientungskurs, que uhum, é você aprender um pouco sobre a história do uhum. país, um pouco sobre a política e tal, e você faz uma provinha a respeito disso também. Então você sai com 2 certificados, o que você fez do curso de integração, né, do curso de De alemão. orientação, e mais o B1 de alemão. Então você já recebeu um briefing do país. Você pode É, viver ali sem nenhum problema e tal. Antigamente não existia isso, e realmente o que você falou era muito marcante aqui, de comunidades estrangeiras chegarem aqui por questões de trabalho e tal, se uhum. organizarem em determinados Formar tipo bairros, guetos, né? e ficam ali, né? Entre eles só falam o idioma deles, né? Uhum, E as mulheres sofriam muito com isso, porque se não, os maridos aprendiam o idioma estrangeiro, aprendiam alemão, para poder negociar, uhum, para poder trabalhar e tal, as mulheres ficavam em casa, não aprendiam a falar o idioma, não podiam contribuir com a sociedade de forma nenhuma. E eu uhum, lembro que no meu curso, eu estava na Alemanha há poucos meses e tinha uma senhora que estava na Alemanha há 18 anos e ela tinha o mesmo nível de alemão que eu, sim. né? Você Nesse vê. estudo de integração, a gente vê muito. A Alça também tem, né? Então, na verdade, o processo, a Alça já.
tinha cursos de integração antes, já começou em 2012, eles começaram a mudar as leis de integração, né? Antes, quem chegava não tinha tanta obrigatoriedade de aprender o alemão. Em 2012, eles já começaram a colocar alguns, né? Tem que, por exemplo, para quem casa com um austríaco, por exemplo, você tem que apresentar o A1 já no primeiro visto, né? Tipo, ó, quer casar com um estrangeiro, ok, apresenta o A1. Depois é o A2, daí 2 anos. Depois o B1, daí 3 anos. Aí em 2017 eles mudaram de novo a lei de integração, né? Porque com a crise dos refugiados em 2015, a Áustria avançou muito nessa parte da integração, né? Nós passamos a ter um lugar dentro da língua alemã, vamos dizer. Porque até então a Áustria usava muito as coisas que vinham da Alemanha, adaptava ali para, né? Os professores adaptavam nas aulas, e hoje não, né? Hoje nós temos livros, né, com dentro da variedade austríaca. Então, e com isso também foi estabelecendo, né, melhorando as leis de integração. Então, hoje funciona mais ou menos como você disse aí na Alemanha. Então, você tem uns cursos de integração. Então, a pessoa que chega, quando você vem por empresa, você é liberado, né, até uma determinada quantidade de tempo desse nível de integração, mas se você quiser um visto permanente, você tem que provar no final, sim, você tem que provar para quem vem por empresa, dependendo do visto né, que vai pedir, solicitar, é liberado do A1, né, e do A2, mas para você pegar o visto permanente, que aí seria daí 5 anos, né, mais ou menos, você teria que ter o B1 e a prova de integração também, né, que como você disse, aqui se chama de Verwaltungsorientierungsvisum, que aí você tenha, claro que a gente sabe nas perguntas, né, você fala, gente, para quem vem da nossa cultura, não é tão difícil, né? Eu vejo às vezes meus alunos erram uma ou duas porque assim, não entendeu aquela palavra e é uma pegadinha, porque é umas perguntas assim, tenho uma namorada, posso morar junto com a minha namorada, né? Tipo assim, né? Se você quer, moro, né? Mas você fala assim, ok, mas a gente sabe que tem culturas que isso não é permitido, né? Ou quero dar uma festa na minha casa, tem que, né? Tipo, posso dar a festa até altas horas, né? Você sabe que não, você tem o chamado Hausordnung, que você não te permite fazer isso. Então, hoje você tem exatamente, você tem duas provas que você tem que provar a integração, a prova do A2, né, que aí você faz uma provinha de integração, e a prova do B1 também. Então, às vezes você chega, antigamente, o que acontecia? Você já chegava aqui com um certo nível de alemão, B2, C1, que tem, né, alguns que chegam, e aí você apresentava ali seu diploma de C1 e acabou. Hoje, por questões da integração, que eu acho às vezes até um pouco uma hipocrisia às vezes, ele faz a pessoa voltar, fala, não, tudo bem que você tem C1, mas você tem que apresentar a prova de B1 com o certificado da integração. E a pessoa, mas assim, mas eu já falo alemão C1, você vai querer que eu volte pro B1? É porque eu preciso que você faça a prova, a parte da integração, e não existe a parte da integração com C1. Né? Lógico que não existe, porque aí você espera que a pessoa que tem um conhecimento de alemão já se facilite na integração, né? Porque ela consegue ler um jornal, ela consegue entender muito mais fácil as leis do país, mas não, né? Então, assim, existe essa questão do B1, e aí se você vai fazer, por exemplo, que aí depois do B1 você pode, né, depois de algum tempo morando na Áustria, você pode pedir a cidadania austríaca, né? E aí você tem que fazer uma outra prova. Além dessa, você tem uma prova só de conhecimentos históricos do país, né? Então, além da prova de alemão, junto com a prova de integração, você tem a parte dos conhecimentos históricos do país. Entendi. Agora uma outra pergunta também, talvez um pouco mais técnica, porque eu não conheço o austríaco tão profundamente quanto você. Na opinião dos austríacos, eles como nação, qual foi ou quais são as maiores contribuições deles para a humanidade? Porque, assim, é muito... Eu já perguntei isso para algumas pessoas e, realmente, quando eu me coloco no lugar da pessoa entrevistada e falo, se alguém me perguntar qual que é a maior contribuição do meu país para a humanidade, eu não vou conseguir sair do lugar comum, né? Eu vou falar, talvez seja o jogadores de futebol, ou seja... ou a música, né? Cultura, eu não conseguiria sair muito disso. Carnaval, não sei. Mas eu já fiz essa pergunta para algumas pessoas e eu me surpreendi com a resposta, até porque eu não conheci muito a cultura do país. Então eu pergunto para você também, você saberia, assim, dizer sobre do que eles têm orgulho, né? O que eles acham que eles, de alguma forma, são especiais, assim, pro mundo? Tá. Esse é um tema um pouco complicado, assim, pelo fato que os austríacos, né, devido às questões históricas, eles evitam ter orgulho
como nação, né? Do orgulho de, sou austríaco, como a gente fala, eles acham que é um pouco estranho, nós brasileiros sempre tem, né, por exemplo, no futebol, a gente tem essa coisa de cantar, né? Sou brasileiro, com muito orgulho, muito amor. Você nunca vai ver um austríaco fazendo isso, né? Ou até mesmo, até próprio hino nacional, né? Então a gente sempre, né? A gente não, porque eu não me enquadro nessa que tem que cantar o hino nacional sempre do Brasil, mas a gente tem, além né, dos eventos, né, de futebol, Olimpíadas, a gente tem essa questão assim, vamos cantar o hino nacional, né? A gente cresceu dentro dessa cultura de hastear a bandeira, cantar o hino, né? A gente tinha o dia do hino ali pra gente cantar nas escolas, bem que acho que eram resquícios da ditadura militar, mas o austríaco, ele evita o máximo, né? Certas coisas de mostrar um certo orgulho da nação. Mas, em geral, assim, o que os austríacos mostram, assim, que eles têm muito orgulho é a questão da música clássica, assim, né? Então, acho que para eles, né, você ter por exemplo, a ópera de Viena, você ter essa Viena, por mais que Salzburg seja, né, o berço de Mozart e tudo mais, mas você ter essa questão de, tipo assim, a gente carrega a música clássica, a gente tem, né, a melhor orquestra filarmônica do mundo, a gente tem a melhor casa, né, com a melhor acústica, que é o Musikverein do mundo, o concerto de Ano Novo, né, que assim, eu acho que, eu falo que o concerto de Ano Novo, que é se preparado com tantos detalhes, assim, é como se fosse pra gente o próprio carnaval, né, então a gente vê, assim, as escolas de samba ali preparando tudo no carnaval, desde né, acabou o carnaval do ano anterior, já começa você vê isso com a questão não só da música de, né, de orquestra, mas tudo que envolve o clássico, né? Então você vê, por exemplo, no concerto de Ano Novo, que é um ano de preparação, você vai ver tanto a orquestra filarmônica ali se dando o máximo, como também o balé, né, da Ópera de Viena também, né, fazendo as tomadas de vídeo. Então, assim, o austríaco tem muito orgulho dessa parte, né? Eu acho que dessa parte da música, de poder mostrar ao mundo assim, o que marca acho que a Áustria no mundo é né, esse conhecimento, essa questão da música clássica, né? Uhum. Em outros aspectos, claro que os austríacos em geral também têm né, as questões acadêmicas, por exemplo, mas eu acho que por questões da história, da Segunda Guerra, né, do período nazista, que né, os cientistas tiveram que sair do país e tudo mais, então a Áustria se perdeu um pouco nesse aspecto, né? Então, você vê cientistas austríacos que fizeram história, mas, assim, acabaram dando as honras a outro país, né? Por Uhum. questões da guerra, assim. Mas eu acho que o que marca os austríacos é a questão da música clássica, assim. Parte Então, acho cultural. que é uma Uhum. questão cultural mesmo. Claro que não esqueci, assim, dentro do âmbito assim mais esportista, por exemplo, a gente sabe que os austríacos têm muito orgulho do esqui também, né? De você Uhum. ter os melhores esquiadores, ou até mesmo assim, se você quer esquiar muito bem, se você falar que você nunca esquiou nas montanhas da Áustria, você não. Né? Então, quem é você, né? Que tipo de esquiador profissional é você se você nunca esquiou numa montanha da Áustria, né? Então, você vê que muitos esquiadores profissionais de outros países, né, dos Estados Unidos, por exemplo, falam alemão, né, por causa da Áustria, né, por vir esquiar na Áustria e ter essa ligação com o esqui. Então, acho que também os austríacos, nesse aspecto, eles também têm muito orgulho, assim, das vitórias no esqui, né? Então, Uhum. para eles, por exemplo, é um pouco peinlich, né, se tipo, um austríaco perder, por exemplo, para um país que nem tem assim, as grandes montanhas, né? Então, eles falam assim, nossa, onde já se viu que esquiador é esse que né, Uhum. deixou, né, o outro é melhor do que ele. Então, eu acho que nessa questão do esporte, né, assim como a gente tem o tinha, pelo menos, com o O futebol. futebol, eu acho que a Alemanha nos mostrou um pouco diferente, Uhum. mas eu acho que o austríaco tem isso em relação ao esqui, mas o que leva mesmo é a questão cultural. Eu acho que a música Uhum. clássica, e eu acho que isso se deve também por uma questão de uma facilidade a todos, né? Eu acho que porque a gente tem uma noção da música clássica, quando a gente, né, eu fiz piano no Brasil, e aí você fala, nossa, a música clássica está dentro de algo muito reservado para elite, né? Ou assim, você ia a um concerto, ia uma ópera, é algo assim, muito caro, o acesso só acaba ficando, por exemplo, no caso do Brasil, em São Paulo, Rio de Janeiro, ali, e aqui não, né? Então eu falo esse acesso fácil a todos, né? E eu acho que a gente também tem que tirar
mentalidade, que às vezes muitos brasileiros que estão assistindo, né, lá no Brasil tem aquela mentalidade de europeu rico, né? E não, gente, existe pobreza também, existe classe média, claro que a gente não usa essas nomenclaturas, mas eu acho que o interessante da música clássica, que faz com que os austríacos, seja aquele que super entende de música, como aquele que não entende muito, é a facilidade de você acessar isso, né? Então você tem um concerto, uma ópera, por exemplo, que você vai ter os melhores lugares ali com 150, 200 euros, mas você vai ter lugares que custam 30 euros, né? Então, com isso faz com que todos possam ir, as crianças aprendem, né? Porque quando eu falo crianças, tanto crianças até adolescentes, eles têm aulas de música, né? Escola de teoria musical, né? Então, eu acho que é isso, já vai construindo o conhecimento, pelo menos básico, da nação, né? Então, eu acho que eu poderia dizer que o que os austríacos fizeram positivamente para o mundo é a questão da música clássica e também a questão do esporte, né? Uhum. No caso da música clássica, bem, ela é acessível e o pessoal curte, assim, inclusive os adolescentes. Os adolescentes, digamos que a galerinha de hoje cada vez está diminuindo, assim, né? Mas eles têm aula, dependendo do professor, né? Ele vai puxar mais pro lado da música clássica, né? Mas você tem, né, por exemplo, escolas, né? O ginásio, por exemplo, pro lado de música, né? Então você vai ter alguns adolescentes que acabam, né, também seguindo, porque é uma carreira profissional, vamos dizer, rentável, né? Porque a gente sabe quando a gente faz música no Brasil, fala, nossa, coitado, vai passar Vai fome, passar fome. vai ficar tocando, pedindo dinheiro na rua, né? Uhum. Não que não tenha isso aqui, mas você consegue, né? Tem tantos tipos de orquestra, né? Não tem só orquestra filarmônica, mas tem tantos, né, pequenas orquestras né, dos castelos, por exemplo, que você consegue, né, um Uhum. lugar ao sol, né? Então, Uhum. com isso, eu acho que aumenta o interesse por seguir uma carreira, né? E a questão da segurança financeira também, né? Porque se Sim, você tem uma perspectiva, você não fica com tanto medo de se arriscar no sim. negócio, né? E eu acho interessante a questão da Europa. Bem, a Áustria deve ser, eu acho que mais ou menos assim também. Eu morava numa cidade no interior aqui, eu morei durante uns anos, e chama Iena, a cidade. Tem uma universidade muito grande lá. É a universidade onde o Marx defendeu a tese de doutorado dele, é famosa por causa disso. E tem uma indústria também, Carl Zeiss, que é de lentes, que também Uhum. a sede é nessa cidade. A Então famosa. é uma cidade conhecida por isso. E ali, nessa cidade pequena, você tem a Filarmônica da cidade. O que eu Uhum. quero dizer com isso? É uma cidade de 100 mil habitantes, né? Então, quer dizer, você tem também em cidades, você tem outros núcleos que você pode se Uhum. desenvolver, né? Você Sim. estudou em outra cidade e tal, que lá eu acho que tem uma faculdade de música, mas não necessariamente. Eu acho que as pessoas que trabalham na Filarmônica lá estão associadas a estudantes da universidade. A gente realmente tem emprego, tem talvez um concurso e tal. Ele é contratado, mora lá, toca lá, eles têm os eventos deles, Uhum. e é muito legal e acessível, financeiramente, inclusive, para você poder assistir um show e tal. E eu fui várias vezes. Eu não sou uma pessoa que tem uma formação em música clássica, né? Não tenho Uhum. conhecimento, assim, sobre isso. O que eu conheço são os pops, né? Todo mundo conhece o Mozart, o Strauss, né? O Beethoven, eu conheço o Vivaldi, todo mundo conhece essa galera, mas tecnicamente eu não entendo Sim. muito, mas é muito agradável você ir num lugar desse de vez em quando, você escutar, você entender o impacto que isso tem ali. Quando você tá nesse lugar é muito legal. Eu acho Sim. assim, você se sente muito bem, assim, né? Você se sente até um pouco chique ali no lugar. Você fala, nossa, tô aqui, porque ainda tem aquela coisa da mentalidade, como você Sim. falou, né? Tal. Mas você se sente importante, mas o negócio custou 10 euros pra entrar, né? Tipo, é isso que eu tô falando, assim. E é legal você fazer isso de vez em quando. É o mesmo preço do que você ir num show de jazz, por exemplo. Eu gosto Sim. muito de jazz, né? Mas você tem a opção, né? Não é aquela coisa de estar elitizado só Sim. pra pessoa rica, não é? Ali você encontra de todo, né, todo mundo. E eu acho que isso que é legal. Eu acho que não só no aspecto da música, eu acho que eu acho muito positivo viver aqui é isso, né? De a acessibilidade ser a todos mesmo, né? Então, Uhum, claro que você, né, tem aqueles pessoas que falam, nossa, esse deve, né, tipo, tá ali no melhor lugar, né? Tipo, é recebido pelas. Porque aqui tem muito você comprar o abo, né? Às vezes, você compra o abo da ópera, né? Então, todo uhum, mês tem acesso a tantos eventos da ópera. E aí você sabe, quem tá nos primeiros lugares são pessoas que têm, né? Normalmente são pessoas um pouco mais velhas, né? Que já tem, eles vai passando de pai para filho. E aí tem que ela é recebido com pompas, né? Ali, senhor doutor, papapá, mas, papapá. é, Mas assim, se você tá ali de estudante, né? E eu vim para a Áustria como estudante. Tem aqueles lugares que eles vendem em pé, né? Então, às vezes, você uhum, vai ali na hora, um pouco antes de começar
o espetáculo e você consegue, às vezes, ou muitíssimo barato. E eu acho que isso é legal, né? Então, Uhum. se você não tem ainda condições de chegar ali naquele lugar, você não significa que você vai ficar de fora, né? Não E vai ser aí eu isso acho, que vai fazer você não consumir, né? sim, e Uhum. isso eu acho muito positivo, porque aí você enriquece culturalmente as massas Sem também, dúvida. né? Sem Então não dúvida. é só Uhum. aquele que quer entender, porque às vezes a pessoa que está ali na frente, ele entende, como você falou, tecnicamente, né? Ele consegue, Uhum. porque essa é, né, tipo, o trabalho tal do Mozart, não sei o que, tocado em Ré, em Mi menor, então às vezes ele entende essas coisas mais técnicas, Aham. mas não impede que o cara que, né, trabalhou o dia inteiro na obra e depois, né, quer ir para a ópera, não possa ir, né? E isso eu Uhum. acho de uma vantagem muito grande, assim, é você Uhum. poder trazer a cultura, né, e aspectos culturais para a massa também, né? Claro, você não restringir isso, né, a um público pequeno, porque isso também, é, isso transmite uma mensagem de inclusão social também, Sim, né? É sim. verdade? E falando em inclusão social, como é a questão de trabalho em Viena e como é a Viena para quem quer empreender, né? Porque você tem empresas, então você Uhum, pode dar mais ou menos um panorama disso aí para nós, assim, talvez menos você entende mais a parte de empreendimentos do que de outra coisa, mas uhum. talvez você saiba dizer um pouquinho sobre essa questão para quem eventualmente alguém quiser pensar, pô, eu estou pensando em migrar e Viena é uma cidade legal, então talvez eu vá procurar um trabalho ali. Você acha que Uhum. compensa? Então, assim, depende, assim, eu acho que na área, para quem está pensando em vir para procurar trabalho, eu sempre falo, Viena, ela é, assim, a Áustria como um todo, ela é um pouco mais conservadora nessa questão, se comparar, por exemplo, com a Irlanda, né? Que aí tem aquela noção, vou para estudar, e, né? Aí trabalho ali, tipo, à noite, não sei o quê. Se você não. Claro que você pode fazer isso como estudante, né? Você tem essa questão de trabalhar às 20 horas ali como estudante, mas se você fala assim, não, já não estou mais nessa fase, né? Então, assim, para você vir para a Áustria para trabalhar, você tem que vir convidado por uma empresa, né? Ou a empresa tem que assumir que ele vai te dar o visto e aí você tem todas as exigências, tem pontuações, é o tanto de tempo que você tem de trabalho naquela área, se você fala inglês, se você fala alemão, e né, se você tem a formação naquela área. Então, isso eu acho, nesse ponto, a Alça é muito burocrática, né? Não dá para você sonhar sem ter bem o pé no chão. Se você é da área de tecnologia de informação, amigo, está perdendo tempo, porque Aham. aqui, assim, você não vai precisar do alemão no primeiro momento, Uhum. claro que como a gente já falou antes, você vai precisar aprovar mais para frente, mas com o inglês você vai conseguir, entra ali pelo LinkedIn, vai, né, É stalkeando as impressionante, né? empresas de Todo IT. lugar, todo lugar eles estão precisando de profissional Então, se eu de. soubesse antes, eu não teria, não teria feito ler. Né, eu sou da letras também, olha que coisa. Aham. Então, assim, porque realmente, eu falo assim, quanto mais alto, né, o nível, engenharia, por exemplo, também, né, quanto mais alto o nível, menos a necessidade do alemão no primeiro momento, né, então você consegue se viver aqui com o inglês, consegue pelo menos entrar com o processo de visto em inglês, mas sim, tem que ter um convite, porque assim, as empresas, quando ela vai contratar alguém que ainda não tem visto, né, ela tem que justificar para os órgãos de trabalho do país por que ela está contratando você, né? Então, uma coisa, às vezes você está saindo da Europa, dentro da Europa para a Europa, né? Como assim, no seu caso, você já mora na Alemanha, está vindo para cá, é um pouco menos burocrático, né? Mas a pessoa que está lá no Brasil, né, vai vir para a Europa, então a empresa tem que justificar, eu estou contratando ele porque, assim, a empresa tem que justificar que ela não encontra ninguém no mercado, né? Ali na fila do desemprego que poderia ocupar essa função. Né? Então, são pouquíssimas empresas que vão fazer isso para, às vezes, cargos que não há necessidade de né, trazer expatriar alguém, porque expatriar uma pessoa é caro para a empresa, Uhum. né? Então, nesse caso, eu sempre falo, tem que tomar um pouco mais de cuidado. Se você tem cidadania europeia, já é um pouco melhor, né? A gente sabe que tem muitos brasileiros que têm cidadania portuguesa, italiana, né? Então, não que você assim, tem aquela noção, assim, a Europa é aberta, né? A europeia, nós temos ali o livre, né? O livre transporte de pessoas e tudo mais. Sim, mas a Áustria ela tem algumas exigências, né? Então, eu não sei como é na Alemanha, mas na Áustria, um europeu que chegue, né? Se ele não tem trabalho, se ele não veio aqui para estudar, ou se ele não é filho de alguém que já esteja aqui, né? Criança, no caso. Então, assim, estou indo para tentar procurar um trabalho. Ok, você pode vir tentar procurar um trabalho. Você tem um prazo de 4 meses, né, para se registrar como europeu dentro dos órgãos austríacos. Então, nesses 4 meses, você pode, né,
tentar vir, agora você tem uma possibilidade de você que eles chamam, tipo, você está vindo por outros motivos e privado, assim. Você pode se registrar como europeu para isso, mas aí você tem que provar condições, né? Você tem que mostrar, Uhum. olha, eu tenho dinheiro em conta, eu tenho seguro-saúde, então, assim, tenho dinheiro para pagar né, minhas despesas de apartamento, porque o dinheiro em conta, às vezes, é além das despesas de apartamento e tudo mais. Então, ok, se você tem dinheiro suficiente, né? Tipo, herzlich willkommen. Mas, Uhum. assim, então, para tentar a vida, aquele American Dream, né? Que é o que muitos brasileiros têm com os Não Estados consegue. Unidos, Uhum. tem que tomar um pouco de cuidado, assim, tem que realmente planejar muito bem. Em relação a empreender, eu digo assim que a Áustria melhorou muito, principalmente durante a pandemia, assim. Eu acho que a Áustria ela viu muito do lado muito positivo o papel da startup, né? Então ela viu que assim a startup, diferentemente de grandes empresas, ela vem com uma ideia mais revolucionária, uma ideia inovadora do que é o empreender, né? Então eu acho que isso tanto as grandes empresas e médias empresas austríacas já mais tradicionais conservadoras foram percebendo, como o governo também. Então, hoje tem facilidade, sim, para você empreender. Não é, não é difícil você colocar, vamos dizer, o negócio na rua, né? Mas claro que depende muito da área, né? Tipo, às vezes a gente vê ali na comunidade dos brasileiros, gostaria, né, de montar um lanchinho, né? Hoje chama-se de food truck, mas, né, a Uhum. gente sabe que é o famoso carrinho de lanche, né? Então, assim, a gente sabe que no Brasil isso é muito mais fácil, né? Tipo, você tem dinheiro ali pro carrinho, não sei o quê, se embora, coloca ali mais, você tem que, né, fazer o registro dentro da prefeitura. Principalmente na área de alimentação, né? Que os brasileiros falam, quero fazer salgadinho, quero fazer brigadeiro. Pão de queijo. Oficialmente é um pouco mais burocrático, né? Então, assim, você tem que ter, por exemplo, para você abrir algo na área de alimentação, ou você tem que ter um curso na área, né? Ou a pessoa que vai assumir, né, como se fosse seu gerente ali, tem que ter um curso na área, né? Então, agora, por exemplo, no meu caso, que é na área de consultoria linguística, na área de serviços de relocação, não é que é mais fácil, mas assim, eles não exigem que você tenha um curso na área. Você tem que ter só, né? Tipo, tem que já ter um visto de permanência no país, né? Então você tem todas as responsabilidades fiscais e tudo mais. Então, assim, você tem muita burocracia por trás do empreendimento, mas eu acho que com a pandemia, a Áustria viu que as startups foram as que deram menos trabalho, né? Porque a gente sabe já se posicionar na rede social. Então, assim, os austríacos eram muito conservadores ainda na forma de divulgar o negócio, né? Porque uma coisa é você ter, por exemplo, uma grande empresa como uma Red Bull, uma Swarovski, que já tem uma tradição no nome, né? Claro que também sofreram, né? Vamos dizer, a Red Bull acho que não sofreu tanto porque tipo, as pessoas continuam bebendo energéticos, né? Mesmo em lockdown. Mas, por exemplo, Swarovski já vinha de uma crise financeira né, e se agravou com a pandemia. Mas, assim, se você pegar pequenas e médias empresas austríacas, eles não sabiam se posicionar na rede social, Instagram, era uma coisa muito assim, como assim, né? Ganhar com o Instagram. Porque para eles, o Instagram é tipo assim, posta foto, dá curtida e tá tudo bem, né? Então, acho que as startups vieram para mostrar para a Alça, assim, olha, a gente consegue, né, mesmo na crise, a gente consegue mostrar o nosso negócio, né? Então, com isso, começou a ter um pouco mais abertura para você empreender no país, né? Então tem Uhum. também visto para fazer para empreendedores, por exemplo, para quem quer vir empreender, aí tem a possibilidade de visto, claro que tem uma burocracia, que você tem que provar tanto que você tem de capital e tudo mais, mas esse visto existe, né? Então, o que não tem, por exemplo, que às vezes algumas pessoas perguntam, é o famoso visto de nômade digital, né? A Alemanha foi um dos primeiros países a ter esse tipo de visto. A Estônia é muito conhecida pelo visto de nômade digital, mas a Áustria ela ainda é um pouco conservadora nessa questão do nômade digital. Uhum. Agora eu vou te fazer uma pergunta, que é uma pesquisa informal que eu faço, que eu Uhum. passei a fazer, que eu comecei a pensar muito sobre isso ultimamente. Qual que é o papel dos brasileiros que moram no exterior, se é que temos, possibilidade de ajudar o Brasil de alguma forma a se desenvolver como nação, né? Nós estamos morando aqui, e algumas pessoas mandam dinheiro para a família quando vão para o exterior, algumas pessoas realmente, é, não sei, de alguma forma fazem conteúdo, Uhum. divulgam informações. Você acha que nós, como brasileiros que moramos fora, que gostamos, eu assumo também que você gosta do Brasil de alguma forma, podemos colaborar com o Brasil, com o desenvolvimento no Brasil? E se sim, de que forma nós podemos fazer isso?
Uhum. Olha que pergunta bonita, olha que pergunta filosófica. Não, Eu eu faço, acho. eu faço um monte de pergunta bosta, eu faço, mas essa pergunta é muito legal. Não, pra falar a verdade, eu sempre pensei assim no papel, né? Porque quando a gente sai do Brasil, nós somos, assim, hoje, né, semana passada, a Deutsche Welle publicou que o Brasil está vivendo o maior êxodo da sua história, 2% da população brasileira mora no exterior, né, e assim, esses 2%, muitas pessoas nos veem assim, vocês estão, né, abandonando o país, né, vocês, ou principalmente no meu caso, que eu fiz mestrado, doutorado, com bolsas de estudos e tudo mais, você tá, tipo, jogando para trás o investimento que o Brasil fez em você. Então, muitas vezes, alguns brasileiros vêm para o exterior com aquela sensação assim, nossa, o que filho que eu sou, né? Que estou abandonando a minha mãe, que não mostra um amor pelo país, né? Mas aí eu sempre me questionei assim, nossa, a gente pode fazer tanta coisa pelo Brasil, né? Eu falo porque assim, eu também trabalho, né, junto com o governo austríaco para o ensino de português como língua de herança, e eu falo assim, um trabalho de poder ensinar crianças aqui, né? Que tem um amor pelo país, ensinar um Brasil assim, que eu falo assim, que Brasil que você passa para as crianças? Eu falo assim, olha, o Brasil que está na mídia, acho que eu não preciso passar, né? Porque as crianças, elas aprendem, a começarem a falar português, ou a conseguirem ler em português, elas vão ter o papel ali. Então, assim, não vai entrar a favela do Rio, não que eu não quero, que eu quero maquiar o Brasil. Eu acho que tem tanta coisa positiva para falar do país, né? Que a gente não precisa ficar falando que todo mundo já fala, né? Então, assim, eu acho que esse é um papel muito importante que nós, brasileiros que estamos no exterior, assim, que os nossos filhos, né, falem português, que os nossos filhos cresçam com amor ao país, com sentimento, assim, eu também quero colaborar com esse país, né? Então, eu tenho uma filha que veio para cá pequena, e hoje já, né, já é uma mocinha de 17 anos, mas para mim, assim, eu fiquei muito, muito feliz quando ela falou para mim, não, eu quero nas próximas eleições participar. Né? Então, porque às vezes quando você, né, quanto mais ela cresceu aqui, assim, essa coisa de eleição, para ela, tipo assim, tá, eu tenho uma obrigação, porque, né, tipo, a gente vive ainda a obrigação para votar para presidente, mas é aquela coisa que parece que muito da questão da obrigação, né? E eu acho que eu fiquei super feliz, nossa, que legal que ela quer participar, né? Que ela se interessa pelas questões políticas do país, né? Então, além, né, de como você também já disse, em relação a os brasileiros, durante a pandemia, a gente viu muito dinheiro para o Brasil, né? Então, né, saiu, não sei qual revista no Brasil exatamente, mas saiu uma informação, a quantidade de dinheiro que o Brasil estava recebendo, né, do exterior, né? Então, pelo Remessa. fato da Uhum. diferença entre real e euro, real e dólar, mas eu acho que além dessa questão da contribuição monetária que a gente pode fazer para os cofres, vamos dizer, brasileiros, a gente tem a contribuição, assim, de mostrar o nosso país, né? Eu acho que mostrar também no lado positivo, acho que a gente é uma nação que eu falo assim, o Brasil, a gente consegue exportar uma mão de obra, por mais que as pessoas falem uma mão de obra barata, mas é muito qualificada. Né? Então, eu acho que nós brasileiros, que nós estamos no exterior, a gente tem assim, porque a gente tem um pensamento muito mais aberto, né? Então, eu faço isso, mas eu posso fazer assim com assim também dá certo. Então, a gente sabe se adaptar muito fácil também às diversidades, né? Porque o que é crise para a Europa, para a gente é uma marolinha, né? Então, Mata no peito. pra gente é a famosa marolinha, Aham. porque assim, a gente cresceu, fala pra mim que você, tipo, desde que você nasceu, você escutou a palavra crise, né? Então é Uhum. crise pra cá, é uma crise daqui, uma crise dali. Então acho que a gente também tem essa coisa de mostrar positivamente, assim, olha, a gente sabe viver dentro, com muito, com pouco, né, com mais ou menos. E também uma questão que eu acho que tantos brasileiros que estão no Brasil, como nós também temos que entender, a gente tem sim, né, uma importância, por exemplo, dentro do cenário político do país, né? Então, porque às vezes as pessoas a gente vai ver o ano que vem isso, né? Uma questão, vocês deixaram, né? Para de falar. Não, a gente tem o direito de opinar, a gente tem o direito de exigir também, né, dos governantes, a gente tem o direito de se preocupar né, com que como a gente viu o Brasil nesse ano em relação né, a posição frente à crise do Covid. Então, assim, a gente tem esse direito. Então, acho que nós, brasileiros que estamos aqui, e os brasileiros que ficaram lá, tem que entender que, assim, os brasileiros que estão no exterior estão por motivos diversos, né? Como a gente falou no começo, por amor, por um emprego, por estudo, por tantos motivos, mas não significa que nós somos menos brasileiros do que os brasileiros que lá ficaram. Então, a gente também tem o nosso papel de contribuição e a gente tem que exercer. Então, assim, não falando mal, porque às vezes a gente vê muitas pessoas falando só mal do Brasil, né? Eu sempre falo assim, olha,
coisa ruim tem aqui, tem na Alemanha, tem no Todos os Brasil, tem em lugares. todos os Uhum. lugares, né? Nenhum país, por mais que às vezes quando a gente fala na Áustria e da Alemanha, né? Porque principalmente a Alemanha, os brasileiros que estão no Brasil têm aquela visão, ai, a Alemanha, né? Venha viver o dia a dia, né? Porque tem problemas em qualquer lugar, né? Então, e você nunca vai ver um austríaco ou um alemão elevando totalmente os problemas do país, né? Porque eles não que eles tenham orgulho dos países, mas assim, eles sabem que tem coisas positivas, tem coisas negativas, né? E se eles estão num país representando, né? Ou assim, eu sou um alemão que mora no Brasil, eu sou um austríaco que mora no Brasil, ele vai, né, tipo, mostrar o lado positivo também. Claro que ele Uhum. sabe, né, os grandes problemas que tem no país. E eu acho que às vezes falta isso um pouco do brasileiro. Parece que a hora que o brasileiro sai do Brasil, aquele país, né, tipo, não sei o quê, sempre tem aquela crítica, né, tipo, do Brasil, o Brasil. Claro que a gente tem muita coisa para criticar do país, né? Então, mas muitas das críticas nós também fizemos parte. A questão da diferença social, tudo bem que é uma coisa que faz parte da nossa história, mas a gente alimentou a diferença social, né? A gente, quando a gente está no Brasil, a gente sabe que assim, você pertence à classe A, você pertence à classe B, você pertence à classe A não se mistura com a classe C, e a gente, pra gente é tão normal isso, né? E aí a gente vê quando um gringo vai pro Brasil, ele tá ali no mesmo jeito que ele tá num evento da classe A, ele vai com um churrasco na classe C e tá vivendo, né? Então eu acho que também faz a gente tentar olhar o Brasil e tentar como que eu posso melhorar o país com a experiência que eu tenho aqui hoje, né? Então, assim, com a experiência de uma cultura a todos, né? Com uma educação pública também a todos, não tem essa diferença, porque parece, vou para o Brasil, é a escola particular, por exemplo, né? Então, assim, o que a gente está vendo aqui que deu certo? E aí as pessoas, mas você quer comparar o Brasil com um país de tantos milhões de anos na frente, né? Sim, mas um dia, né, a gente pode pensar assim, às vezes não vai ser, eu não vou ver essa mudança, mas se eu começar a colaborar para as pessoas pensarem, né, sem essa, porque eu falo que o que mais me entristece no Brasil é essa diferença de classe social, né? Então, assim, eu acho que riqueza vai ter, vamos parar de ser hipócritas e achar que, né, tipo, não vai ter ricos, vai ter, mas assim, o poder, eu acho o interessante daqui é tão assim de você poder ir no mesmo lugar que um rico vai, só que às vezes o rico vai toda semana e você tem ali o dinheiro para ir uma vez por ano, mas você vai, né? E eu acho que seria tão bom a gente poder ver isso, né? Também Uhum. no Brasil, eu acho que isso é uma contribuição da gente pensar, né, em como a gente pode contribuir, por exemplo, politicamente, né? Pessoas que pensam que o Brasil é para todos, né? Não é para uma determinada classe, né? Então, porque hoje que a gente está vendo com o tempo é que, infelizmente, né? Então, assim, hoje eu começo a ter acesso ao exterior, estudar no exterior, porque eu estudei no exterior, mas eu vim de uma classe média, né? Então, assim, eu vim, claro, pelo meu mérito, né, por ter bolsa do governo federal e conseguir. E hoje, né, se eu consigo, né, ajudar outros brasileiros, se eu consigo ajudar estudantes brasileiros que estão vindo para cá, é porque, assim, o Brasil investiu em mim e eu estou tentando retribuir de uma forma, né? Então, só que, assim, às vezes é triste você ver que hoje somente uma parte do Brasil está conseguindo acesso ao exterior, né? E antigamente, quando eu vim, na época do Ciências Sem Fronteiras, nossa, você tinha brasileiros de todos os níveis, né, no Uhum. exterior e fazendo muito bem a carreira, porque como eu falei no começo, a gente sabe se adaptar. Por exemplo, tem trabalho com laboratório, né? Eu lembro uma amiga minha era da área da química e teve um dia que quebrou um aparelho lá no laboratório, tipo, os europeus, os austríacos, tipo assim, não sabemos fazer no manual. Minha amiga, não, pega aqui, ó, faz isso, a gente. Você acha que a gente tem essa máquina no Brasil? A gente não tem, não, vamos fazer na mão, sabe? E todo mundo olhando pra cara dela, tipo assim, oi, você sabe fazer isso sem a máquina? Ela falou, claro que eu sei fazer sem a máquina. Então, assim, olha como a gente consegue se adaptar muito rápido, né? Se é fácil com a máquina, eu faço, mas eu também, se não tem a máquina, vamos fazer também, né? Então, eu acho que melhorar a imagem do país de uma maneira positiva, de falar assim, vamos deixar os problemas, as críticas, né? Isso a mídia social, a mídia em geral vai divulgar sempre. A gente viu, né, o primeiro semestre inteiro o Brasil nas manchetes nos jornais europeus. Então, isso acho que a mídia dá conta. Mas vamos Uhum. mostrar o lado positivo que o país tem, né? E eu acho que o Brasil tem tanta coisa positiva para ser mostrada, né? Uhum. E não precisa ser contraditório, né? Não são contraditórios. O que está na mídia, a maioria das coisas são coisas reais e não Sim, significa que o que a gente apresenta também seja falso, né? E não significa que uma coisa contradiz a outra, né? sim, Elas convivem. E eu acho que isso realmente mostra como o Brasil é diverso, né? Como é diferente, né? Socialmente,
bem, culturalmente também, né? Dependendo, você pega sul, norte e tal, mas Sim. todo mundo convive numa certa harmonia ali com seus problemas, né? E com as suas vantagens também, né? Com as suas positividades. Legal, legal, gostei muito do seu ponto de vista. E agora, vamos entrar em assuntos polêmicos. Oh my A God. gente, a gente já falou de polêmica antes, mas agora, assim, é mais leve. Existe algum tipo de rixa entre alemães e austríacos? O que que se fala? O que que se fala dos alemães na Áustria? Oh my God. Se quiser, eu vou chamar meu marido, ele pode falar melhor. O que você já Olha, escutou? é, sim, os alemães têm um apelido carinhoso pelos austríacos, né, tipo, não vou falar, tipo, porque eu acho Ok. que os alemães não merecem. Aham. Assim, os austríacos, eles acham os alemães muito prepotentes, assim, Ah, né? vá, imagina. Tipo assim, tudo na Alemanha é melhor, né? Então, assim, porque isso é melhor, né? Então, meu marido sempre dá como exemplo, né? Uma vez, a primeira vez que eu vim para a Áustria, a gente veio, né, São Paulo, Lisboa, Munique, e aí no voo tinha um casal alemão, né? E aí eles foram separados pelo corredor. Na hora, tipo, não tinha como colocar os dois juntos. Mas assim, gente, olha o problema, né? Tem um separado ali para um voo de 2, 3 horas pelo corredor. E aí a gente escutando o tempo todo, não, porque na Lufthansa isso não aconteceria, porque na Lufthansa. Ai, velho, tá vendo? Esse é um exemplo de um alemão. Tudo na Alemanha é melhor. Então, assim, em geral, tem. Eu acho que tem por uma questão linguística de ser também, né? Porque eu acho que língua marca identidade. E a partir do momento que você tem língua, a mesma língua em países vizinhos, né? Você tem que marcar de alguma forma a barreira, né? Então, os austríacos têm muito orgulho dos dialetos, né? E assim, mais orgulho ainda quando um alemão não entende o que eles estão a falar, né? Então, assim, eu vejo, tem uma coisa da alemã que ela fala assim, é um sentimento assim, você se sente estranho dentro da sua própria língua, né? Porque parece que a hora que você chega no lugar, troca, né? Faz um switch ali de uma língua que não é o alemão, mas tem resquícios do alemão. Então, porque tem uma questão, eu acho que tem essa rixa, assim, fala assim, porque você sabe que os alemães fazem melhor que vocês, né? Não, não é isso, não, mas assim, tem alguns, tipo, quando é alemão, assim, eles acham o máximo quando eles assistem, a gente assiste televisão, canal alemão, quando eles veem que tem, tipo, legenda, né? Em algumas falas de austríaco vão com legenda para a Alemanha. Então, assim, para eles é, nossa, tipo, estamos conseguindo, né? Tipo, que eles não nos entendam. Então, assim, eu falo assim, mais ou menos como o Brasil e a Argentina, né? Então tem aquela coisa. Mas quando você fala assim, nossa, é um austríaco casado com um alemão, um alemão casado com uma austríaca, nossa, esse aí, tipo, passou as barreiras, né? Uhum. Então, claro que, né, tipo, principalmente, eu acho que também essa questão, em Viena a gente não vê tanto, sim, tem essa coisa relacionada ao alemão, mas você não escuta muito os vienenses falar, porque os alemães isso, porque os alemães aquilo. Claro. Mas quanto Uhum. mais próximo vai chegando da Alemanha, então em Salzburg você escuta muito mais, assim, imagina, você chegar a falar algumas palavras, né, típica alemã, como Tüte ou da Schwalle, nossa, Uhum. tipo, os austríacos, tipo, tremem na base, né, você fala, eu quero um café com Schlagsahne, né, tipo, como assim? Tipo, o que é isso, sabe? Como que chama Schlagsahne em... Schlagobers. Ok. Aham. Então tem certas coisas. Viena também tem, porque tem o dialeto vienense, assim. Eu tenho uma Ok. amiga minha que a gente foi na sorveteria e ela queria tipo, pedir uma Tüte, né? Uhum. E aí ela em Viena não se fala Tüte, se fala Schnitzel. E aí ela pediu para a moça da sorveteria, e muitas vezes quem trabalha na sorveteria são italianos, estrangeiros que aprenderam alemão da Alemanha, né? É E claro. ela pegou e falou, ich hätte gerne einen Schnitzel. Aí a moça olhou para ela, tipo assim, repita. Aí ela What the fuck? repetiu, aí ela, was ist das? Aí ela olhava pra mim com uma cara assim, tipo, o que eu falo agora, sabe? Tipo, se não é Stanitzel, é o quê? Eu, Tüte? Ela, Uhum. é Tüte. Então ela fez uma cara, sabe? Para ter que, tipo, vou ter que usar essa palavra mesmo. Aham. Então, eles têm essa questão linguística, eles, né, eu vejo meu marido, a gente adora zoar com ele, porque assim, quando a gente quer, é só você falar palavras alemãs, sabe? Tipo, Pfannkuchen, Plätzchen. Então, que ele, tipo assim, o que vocês estão falando? Eu não sei o que vocês estão falando. Então, porque eles têm essa questão linguística, para eles é orgulho, né? Tipo, olha, falamos alemão, mas temos diferenças. Então, assim, essa palavra eu não quero usar a palavra da Alemanha, sabe? Então, Uhum. em geral, eles têm. Então, assim, no exterior, que quem é no exterior, né? Você chegar no Brasil, você fala, eu sou, né, moro na Áustria, o meu marido é austríaco, primeiro ele é australiano, né? Se torna, no primeiro momento, vai lá longe. Aí você tem que falar assim, não, é ali perto da Alemanha, né, Alemanha, Itália. É alemão. Então, assim,
um austríaco ser, tipo, ser colocado Uhum. no mesmo saco ali, não. Alemão é alemão, austríaco é austríaco. Tipo, são duas nações diferentes. Chega a ser Mas eu acho ofensivo, que, né? tipo, de boa, assim, Aham. mas eu acho que quanto mais próximo da fronteira, mais tende a ter essa rixa entre a Áustria e a Alemanha. Não sei se os alemães são tão assim, eu acho que eles acham os austríacos meio bobinho, assim, né? Então, tipo, eles acham meio que kindisch, tipo, é os priminhos bobinhos da gente, né? Mas, O que eu posso dizer para você, assim, eu não tenho muita. Eu não tive muito contato com austríacos aqui, alguns, tá? O que eu já vi acontecendo é que realmente existe, eu vi que existe, eu testemunhei que existe um esforço muito grande do austríaco quando ele, pelo menos quando ele está na Alemanha, em tentar falar o Hochdeutsch, em tentar se comunicar, né, da forma. Ele não tenta se impor em termos de língua. Fala uhum, assim, entenda, porque eu também estou falando alemão. Você se vira para entender o meu alemão, que não é assim. uhum. Eles tentam se adaptar a uma forma que o alemão entenda. Né? Essa foi a primeira coisa. E aí, do caso do alemão para o austríaco, eu já escutei do tipo assim: mas na Áustria também se fala alemão. Aí o alemão responde assim: alemão. Sabe, uma coisa assim, Sim, esse tipo de coisa. Mas não passa disso, assim, eu não cheguei a ver nenhum, fora isso, nada pejorativo, nada que desabone em relação a à língua, inteligência dos na austríacos, vamos dizer. universidade, os professores falavam assim, tipo, não, os austríacos não sabem gramática, né? Aham, Então, porque assim, às vezes algumas coisas, porque na Áustria é muito comum falar dessa forma, né? Tipo, porque gramática eles não sabem, né? Então, era aquela coisa que é meio que como o Brasil e Portugal, né? Então, aham, assim, só que, né, o Portugal, acho que nós não sabemos falar português, né? Então, assim, uhum, não, os brasileiros falam português errado, né? uhum, Então, acho que tem isso também, assim, mas eu acho, no meu ponto de vista, eu acho que os austríacos têm mais, né, tipo, coisinhas com os alemães do que o contrário, assim, né, tipo, uhum. porque, tipo, é a diferença, né, tipo, a É uma Áustria, a relação Alemanha, né, tipo, a Alemanha, histórica. a Áustria, Uhum, então, uhum. tipo, eu acho que é mais em relação a isso. Uhum, é histórico. E vira e mexe, assim, não importa com quem eu converso aqui, sempre rola Portugal nas conversas. E eu falo isso pra você, eu tô comentando isso pra você, porque assim, sempre que eu posto vídeo sobre Portugal aqui, sempre, tem 2 vídeos no canal sobre Portugal, sempre dá pano pra manga. Sempre vem português, sempre vem um português comentar, falar, olha, não é bem assim, e não sei o quê. Portugueses, se vocês estiverem vendo isso aqui, não é nada contra o país. Eu amo Portugal, tá? Também, ó. Se eu pudesse, eu moraria em Portugal. O clima é maravilhoso, as pessoas são fantásticas, eu A adoro comida é Portugal. maravilhosa. Comida é maravilhosa, a bebida, o vinho, é tudo fantástico, tá? Mas assim, a gente às vezes fala de uma perspectiva para que um brasileiro, que é o nosso público, as pessoas que mais vêm a gente, é que entendam um pouco. Não é Uhum. questão de crítica, não é nada, é uma questão de observação, às vezes pessoal mesmo, para que eles possam colher um pouco de informação da gente, talvez que ajude a eles a formarem a opinião deles. Aí, quando eles forem ao país, eles já estão avisados, de certo modo, sobre algumas coisas, mas eles também podem formar a opinião deles próprios. Tá bom, português? Eu amo vocês. Vocês são o meu público preferido aqui nesse canal. Não, Eu minha tenho que falar, aposentadoria já tá garantida. Minha aposentadoria Portugal, será em Portugal. Então, tipo se assim, der, eu se der, tenho um eu carinho vou lá também. imenso, eu tenho clientes portugueses, carinho imenso por Portugal. Mas se incomoda quando, assim, às vezes eles falam, não, porque, tipo, vocês, não é que vocês não sabem falar português, é que vocês falam errado. Tipo, assim, aí, como linguista, né, eu fico assim, qual que é o conceito de certo e errado, né? Uhum, Então, claro, língua é identidade. Então, assim, é muito uhum, claro que língua é identidade, então cada país vai tentar, né? Veja o espanhol, né? O espanhol dá muito mais pano pra manga se a gente for uhum. pensar as diferenças entre as diferentes variedades de espanhol. Então, claro que a Áustria e a Alemanha ia muito próximo, então ia marcar muito mais essa questão do território. Demais, demais. Quem é mais famoso na Áustria, o Mozart ou o Schwarzenegger? Uh, é que assim, o Mozart a gente tem noção assim, ele é austríaco, né? Foi austríaco e tudo mais. O Schwarzenegger, tipo, ele é um austríaco já muito americanizado, né? Então, quando ele fala alemão, claro que ele tem, né, por ser da Estíria, ele tem muito o dialeto de lá, mas ele já, tipo, praticamente, né, tipo, já é mais americano do que, do que austríaco As já. pessoas nem identificam ele mais como austríaco, então. Não, é o típico cara, né? Aquele americano né? Então, tipo, já é muito mais americano do que austríaco, assim. Mas, Aham. mas, o, mas o Schwarzenegger, ele tem um papel muito importante para a política austríaca, assim, principalmente nas questões das mudanças climáticas, né? Dessa posição em relação ao clima, né? A política a política climática, vamos dizer, né? A política ambiental, se fosse falar, ele se posiciona muito, né? Então, assim, o atual presidente, né, o Alexander Van der Bellen, sempre possa fazer alguma coisa quando o Schwarzenegger está aqui. Então, ele começou
de um tempo para cá, aparecer cada vez mais, né, no cenário político austríaco. Uhum. É internacional, né? Ele defende isso mesmo. Sim, Ele e vira e sim, mexe e as pessoas estão realmente repostando alguma coisa que ele colocou, né? sim, Referente ao assunto. sim. Legal. 3 rolês que são imperdíveis em Viena. Se eu for para Viena, eu tenho que obrigatoriamente fazer esses rolês. Ok, 3 rolês. Ok, primeiro eu acho que conhecer o chamado Ring, né, que vai ser o centro da cidade, na verdade, onde é a cidade de Viena, que é o primeiro distrito, né, porque ali antigamente, né, anos e anos atrás, era a cidade, fora dali já era fora da cidade, né, tanto é que o primeiro distrito se chama Innere Stadt, porque é a parte de dentro, então, assim, fazer o passeio no Ring, né, que realmente é um anel, você vale muito a pena. Conheci o Danúbio, né? Eu acho que, né, tipo, para quem, né, cresceu, né, ouvindo a valsa e tanto falar do Danúbio, eu acho que tem essa questão de você conhecer o Danúbio, né, ver o Danúbio, e assim, no verão vale muito a pena se vier, porque você tem a chamada Ilha do Danúbio, né, que é a Dona Insel, que aí você tem as churrasqueiras, né, você tem as pessoas fazendo esportes aquáticos, então tem uma pegada mais tem algumas pontos de areia, então dá uma ideia de praia também. Praia. Eu não, Tem vôlei de eu não praia, então, tipo, consigo chamar esse negócio de praia. Eu não seleção consigo. brasileira veio, né, de vôlei já veio jogar aqui, então tem Ok. essa ideia, tipo assim, é a nossa vôlei de praia. Ah, Então, gente. Dona Isla vale muito a pena. Uhum. No inverno, assim, ali na região é frio pra caramba, porque venta demais, por causa da ser muito aberto. Conhecer o castelo, né, o Schlossbrunn, eu acho que também é algo pedido, assim, é o nosso, que a gente fala, o Mini Versalhes, só que é gratuito, você pode entrar. Claro que Uhum. dentro do castelo mesmo você paga, mas os jardins do castelo, né, do Schlossbrunn, é gratuito, assim, eu acho que é uma, né, pra gente que não tem essa ideia tão né, tipo, de império, assim, eu acho que é tão lindo você falar, nossa, meu, jardins do castelo, né, então, e, assim, o último, assim, ir pros vinhedos, assim, eu acho que ir ali né, tipo, nas colinas que tem onde tem a plantação das uvas brancas que fazem os vinhos brancos vienenses, vale muito a pena, assim, porque você tem uma visão da cidade maravilhosa, e aí você sentar no meio ali, né, ali entre as parreiras de uva e tomar um vinho, comer um queijo, e falar assim, cara, Uhum. para você viver na Europa, eu sempre, porque às vezes as pessoas têm aquela noção assim, nossa, Europa, né, glamour, Não cara, precisa mais do que gente, isso, né? Aham. com 10 euros você tá feliz. Tudo bem que não converta. Não converta Não outra. conversa. Tipo, R$ 70 tá falando. Atualmente, menos ainda. Atualmente, É. menos ainda. Mas assim, você não precisa muito, né? Eu acho isso que é Uhum. legal. Assim, no verão, assim, claro que no inverno a gente vai sempre em lugares mais fechados, quando estão abertos, né? A gente tá com ainda gastronomia fechada em Viena. Mas, assim, no verão, eu acho assim, você precisa tão pouco, né, pra poder ser feliz ali. Então, eu acho que, assim, se eu vou perguntar a melhor época para visitar Viena, claro que depende, tem gente que quer ver neve. Se Neve. quer ver neve, não vem para Viena, porque Viena não é uma cidade que neva, assim, é uma cidade que é frio pra caramba, assim, frio no sentido venta demais no inverno, né? Então, não vale a pena, eu acho que o inverno em Viena, assim. Semana passada, acho que o retrasado, né, que nevou, nossa, tipo, todo mundo postou, porque assim, posta porque não espera, porque Atração. não vai ter Aham. outro, provavelmente vai ter mais uma vez assim, nesse inverno e acabou, né? Mas assim, eu acho que a primavera e o verão, assim, é encantador em Viena, assim, né? Porque é um cuidado com os jardins. Então, assim, onde você vai, assim, tem que falar assim, gente, não tem onde você falar, tem esses, os três que, que o André pediu, mas assim, Uhum. qualquer lugar que você vai, assim, você admira, porque eu falo assim, Viena, principalmente o centro de Viena, porque Viena, com a Segunda Guerra, ela foi muito destruída, mas assim, eles recuperaram muito, né? Então, assim, eu falo, gente, você andar por ali, né? E você fala assim, cara, isso aqui foi tudo destruído, né? E eles reconstruíram, e assim, você fala, cara, eu tô no meio de um cenário, assim, que ficou marcado pro mundo, né? Que, assim, a gente viu nas aulas de história. Então, assim, às vezes, quando eu tô no primeiro distrito, eu fico olhando e falo, cara, tipo, nunca imaginei que um dia eu estaria aqui, sabe? E você vê cada detalhe, cada, tipo, você fala, nossa, eu, isso, né, tipo, eu faço parte da história porque, tipo, eu tô num lugar que viveu essa história, né? É animal, é animal. Eu também acho legal essa vibe da Europa, né, em si, assim. Eu morei em Frankfurt também, no centro de Frankfurt, foi todo destruído pela guerra. Todo, na Praça Central. E quando você... eles reconstituíram todo, do jeito mais Sim, original possível, né? Mas você olha, você fala, caramba, você olha as fotos que eles têm ali, né, tal, você fala, putz, mano, isso aqui há 60, 70 anos atrás estava no chão, cara.
tava no chão, e agora os caras fizeram esse negócio, que lindo, maravilhoso, e você respira o negócio ali, né? É impressionante, né? Sim, sim. Eu estudei aqui também na Europa, a universidade onde eu estudava, eu estudei numa universidade que é mais antiga que o meu país, né? Você pensa assim, porra, mano, eu tô aqui num lugar, né? A universidade foi fundada em eu acho que 1218, Uhum, a Universidade de Salamanca. E eu tava num prédio mais antigo do que o meu país. Pô, você pensar assim, você fala, caramba, mano. Né? O negócio é louco. O negócio é sim. você pensar assim, cara, eu sou muito sensível a essas coisas, né? Então, quando eu vejo realmente essas cidades que posso visitar e tal, eu vejo isso é realmente uma coisa que eu fico uns 5 minutos respirando ali para voltar ao ar, sabe? Porque realmente é uma coisa muito, muito impactante, Sim. não é? E agora eu tenho a pergunta mais importante dessa entrevista para você. Eu fiz todo esse preâmbulo que a gente conversou antes para te fazer só essa pergunta. Você está feliz? Sim, muito, 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 muito. Assim, eu acho que se alguém me perguntar assim, você sente saudades do Brasil, vontade de voltar. Assim, eu acho que saudades do país a gente sente sempre, né? Tipo, você pode ter 30 anos, né, de exterior que você vai ter saudades, você vai sofrer, assim, né? Tipo, eu tava gravando a mensagem de ano novo, né, pra ir pro Insta. Assim, a gente sofreu demais em ver o Brasil nas condições que a gente viu nesse primeiro semestre. Então, assim, eu falo, tipo, cada imagem de Manaus, né, cortava a gente, assim, né, a falta, fazendo, nossa, o que eu posso fazer? Será que tem alguém que tá fazendo algo pra poder mandar, tipo, nem se for, né, tipo, 50 euros, sabe, tipo, pra poder ajudar, assim. Mas, assim, se você falar assim, tem vontade de voltar pra morar definitivo, não, porque, assim, eu me sinto muito bem, assim, muito integrada, assim, como mulher você se sente muito mais livre, né, eu acho que esse é um papel ainda que o Brasil precisa melhorar ainda, né, o posicionamento das mulheres na sociedade, a liberdade das mulheres na sociedade, você pensar o que você quer, se você fazer o que você quer, você, por mais que você é casada, você ter o seu direito de sair com seus amigos, de viver uma vida também, né? Tipo, porque a gente vem de uma sociedade, fala, gente, quando a gente conta aqui sobre o Brasil, fala, nossa, mas você vem do Brasil ou você vem da Arábia? Uhum. Aí você fala assim, para você ver como que a gente ainda tem muito conservadorismo, né? Então, eu acho que aqui a Tatiana, claro que tem um pouco diferente da Tati do Brasil com a Tati da Áustria, né? Claro que algumas coisas você tem que fechar, não pode falar muito alto, né? Tem algumas coisas que você tem que se limitar o espaço. Mas, assim, se você falasse pra mim que você quer trocar, não, né? Uhum. Tipo, não. Troca por Portugal, como já disse. Amamos Portugal. Fique claro, amamos Mas não, Portugal. pelo Brasil, assim, quero férias no Brasil. Acho que, assim, por isso que quando eu vou pro Brasil, eu sempre tento conhecer alguma região nova, conhecer alguma cidade nova, para valorizar, e, assim, para mostrar para os meus filhos, assim, olha, esse é o nosso país também. Né? Mas assim, não quero voltar, porque assim, me sinto. Às vezes minhas amigas falam assim, porque às vezes eu falo assim, gente, como vienense, não, você não é vienense, sou, não sou vienense da Gema, mas eu sou vienense, né? Tenho orgulho de morar aqui, quero contribuir para cá, né? Quando Viena teve o atentado, você sente assim dentro de si, né? Você fala assim, nossa, tipo, né, o atentado foi né, tipo, no coração da cidade, aí você fala assim, nossa, tipo, uma parte de mim, né? Então, porque é uma liberdade que foi, né, porque a partir do momento que foi um atentado que tirou um pouco da nossa liberdade, né? Então, assim, você fala, nossa, eu andava ali pelas ruas, assim, né, à noite, sem medo, porque, tipo, uns becos que você fala, nossa, no Brasil eu não andava, e só o fato de você pensar assim, eu posso andar em becos escuros, sem ninguém, né, tipo, não ter alguém para me proteger, e isso eu acho que, pela liberdade, eu estou super feliz, não mudaria nenhum momento, só para Portugal. Ah, só pra Portugal. Tati, muito obrigado, cara. Foi muito, muito gostoso. Valeu muito a pena ter levantado cedo hoje. Pra quem não sabe, a gente tá gravando, a gente começou a gravar às 8 da manhã, tá? Mas foi uma delícia. Muito obrigado, de verdade. Eu que agradeço, muito obrigada Desculpa pelo fazer você acordar convite. cedo, né? Imagina, tipo, chega logo Papai Noel, né? Porque Aham, praticamente toda essa semana tá só no pau. Mas assim, valeu aham. muito a pena, porque deu pra refletir também um pouco. Assim, eu acho que eu adoro fazer esses tipos de entrevista, porque você reflete muito, né? Sobre o teu momento atual aqui, seu papel no mundo. E eu adorei. Muito obrigada por me dar Obrigado. Me deixa... Agora me ajuda a dar o recado final aqui. Para as pessoas que te conheceram por essa entrevista aqui, querem conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, querem conversar com você, aonde esse povo consegue te achar? Tá. Pode me achar, então, no Descobrindo Viena, né? Então, no Insta, Descobrindo Viena, no Facebook. Além disso, também pode, né, ter as minhas páginas da empresa, tanto
mundos-lc.at, que é de consultoria linguística, ou mundos-ec.at, que é para serviços de relocação. Falou com burocracia da Áustria, pode falar com a Tati, que a gente manja. Perfeito. Como a gente gosta de facilitar a vida do povo, vou deixar alguns links aí na descrição, o perfil dela do Instagram e tal, vocês podem contactar ela por aí também, se você tiver alguma dúvida, é só escrever ali, ela é muito solista, responde rapidinho, e é muito show de bola. Muito obrigado, Tati, e espero que a gente no futuro possa conversar novamente, por que não? Sim, seja pessoalmente, seja aqui, seja em Berlim, não tenho nada contra os alemães, posso ir a Berlim. Perfeito, ótimo saber. Então tá bom, muito obrigado, beijo. Até mais, tchau. Muito obrigado por você ter nos assistido ou nos escutado até aqui. Lembrando que este e outros episódios também estão disponíveis na sua plataforma preferida de áudio. Se você estiver vendo pelo YouTube, aproveita para deixar aquele like, camarada, e também se inscrever no canal. Se você estiver nos escutando por alguma plataforma de áudio, se inscreva também. Segue a gente por aí para dar aquela moral. E já vai seguindo também a gente pelo Instagram, porque esse é um dos requisitos para você poder concorrer a prêmios que a gente vai sortear aqui no canal toda vez que a gente alcançar metas de inscritos. E caso você queira saber, também há outras maneiras de você apoiar o nosso projeto. A primeira delas é adquirindo produtos e serviços dos nossos parceiros através dos links que estão aí na descrição, ou você pode também enviar qualquer quantia para nós. Nossa chave Pix também está na descrição. E uma última coisa, se você é brazuca e mora fora, ou se você conhece algum brazuca que mora fora e que você gostaria de ver sendo entrevistado aqui neste espaço por mim, me manda uma DM pelo Instagram. Quem sabe não rola da gente marcar algum dia? Quem sabe? É isso aí. Muito obrigado novamente e feliz ano novo. Até a próxima.